Você não pode ser o anão, Butters. Eu sou o anão. Nós só podemos escolher entre 4 raças e... Então escolha outra. Eu sou o anão, idiota. Saia, cria outro personagem e depois volte. Poucos episódios de South Park conseguiram misturar tão bem cultura pop, crítica social e humor absurdo quanto o Faça Amor, não Warcraft. Lançado em 2006, no auge da febre dos MMORPGs, esse capítulo não só marcou os fãs da série, como também a própria história da televisão. Naquela época, milhões de jogadores passavam madrugadas inteiras conectados ao World of Warcraft. Percebendo esse fenômeno, Trey Parker e Matt Stone decidiram transformá-lo em sátira, e o resultado foi um episódio tão certeiro que acabou rendendo à série um Emmy de melhor programa de animação, consolidando a sua importância e garantindo seu lugar entre os momentos mais icônicos da história do show. Eu sou o Bomber Lee, e nesse vídeo nós vamos revisitar essa verdadeira lenda de South Park, explorando como Stan, Kyle, Cartman e Kenny enfrentaram uma guerra virtual contra um adversário sem vida fora das telas, mas praticamente invencível dentro delas. O episódio começa dentro do próprio World of Warcraft. Vemos os personagens andando por Azeroth, até que surge o anão ruivo do Cartman, que anuncia. Porra, cara, deu uma tremenda de uma cagada. Logo, ele se junta a Stan, Kyle e Kenny, todos caracterizados como guerreiros em suas próprias versões virtuais. Stan surge como um cavaleiro azul, empunhando espada e escudo. Kenny como um arqueiro laranja, mantendo a sua aura caótica e misteriosa, mesmo no ambiente digital. E Kyle aparece como uma elfa verde, de aparência feminina, o que rende, inclusive, alguns comentários dos outros garotos. Eu não vou aceitar a babaquice de uma garota. O cara tá verdinho. Eu concordo. Quando eles decidem ir juntos em uma missão, Stan é interrompido por Randy. O pai, incomodado com o tempo que o filho passa no computador, insiste para que ele vá socializar com seus amigos. Irritado, Stan rebate, dizendo que já está socializando. Afinal, ele está conectado a um MMORPG, interagindo com pessoas do mundo inteiro. Essa cena já é uma das mais marcantes do episódio, porque ela resume perfeitamente o choque de gerações em relação ao que significa conviver e ter amizades. E o Randy até me lembra um pouco do meu pai, quando eu passava horas na frente do PC jogando alguma coisa. Estou socializando, retardado. Estou conectado em um jogo online com pessoas de todo mundo e falando com eles usando o TeamSpeak. Não sou retardado. De volta ao jogo, a diversão dos meninos logo é interrompida novamente. Aparece um misterioso personagem sem camisa, usando apenas elmo, botas e luvas, que os meninos reconhecem como o cara que matou eles na noite passada. Stan alerta que ele é de nível muito mais alto, mas Kyle tenta tranquilizar a situação, dizendo que ele só pode os matar se eles concordarem em lutar. Só que essa segurança dura pouco. O inimigo logo desfere um golpe e Kenny cai morto instantaneamente. É a versão de WoW do bordão clássico da série. Caralho, ele matou o Kenny! Filha da puta! Logo depois, Kyle e Stan também são derrubados com facilidade. E por fim, o próprio Cartman é destruído por uma bola de fogo. E aí vem a revelação. O temido jogador é um homem obeso, de óculos, encostado na cadeira enquanto tecla e clica sem parar. O estereótipo clássico do nerd gamer daquela época. Filho de uma puta! Quem é esse cara? Não sei, mas ele é foda. Desesperados com a situação, os meninos recorrem ao suporte da Blizzard, esperando que a empresa resolva o problema. Do outro lado da linha, entretanto, a resposta é decepcionante. A atendente explica que, tecnicamente, o agressor só poderia matá-los se houvesse um duelo aceito, mas logo admitem que esse jogador específico não segue as regras do jogo e que, de fato, está fora de controle. A ideia de que até os próprios criadores do jogo não conseguem deter um único player cria uma contradição cômica e, ao mesmo tempo, assustadora. Esse personagem é um exemplo clássico do que chamamos de troll nos jogos online, ou no termo mais específico em inglês, um griefer, que é alguém que entra em partidas apenas para arruinar a experiência dos outros. Quem joga online sabe o quanto é frustrante lidar com jogadores assim. E como sempre acontece em South Park, os adultos se mostram inúteis diante da situação. A reunião de executivos da Blizzard é a prova disso. Um grupo de homens desesperados, admitindo que estão diante de alguém que não tem vida nenhuma. E que acaba culminando na grande pergunta. Estamos lidando com alguém que realmente não tem vida. Como se mata alguém que não tem vida?
Enquanto isso, Randy, na sua interminável busca de se agarrar a modas passageiras, tenta se aventurar em World of Warcraft. Ele se exibe no trabalho, enquanto cria o seu personagem chamado Falcorn, até ser morto em segundos, pelo mesmo vilão que atormenta os garotos. E parece que esse cara te matou. E, diante da ameaça, Cartman toma para si a posição de estrategista. Ele convoca praticamente todos os garotos da escola para se unirem em um exército contra o misterioso jogador que arruína a diversão de todos. Essa cena é construída como uma paródia de grandes discursos de guerra, com o Cartman assumindo o papel de um general pronto para conduzir sua tropa à glória. Mas, como sempre, o seu charme vem carregado de manipulação e sarcasmo. Quando Clyde diz que não quer participar, Cartman o compara aos franceses na Segunda Guerra. Quando Hitler subiu ao poder, muitas pessoas pararam de jogar. Quem eram essas pessoas? Os franceses. Você é francês, Clyde? Não. Voulez-vous coucher avec moi, Clyde? Ainda nessa cena, surge também o hilário momento com o Butters, que revela não jogar World of Warcraft. Em vez disso, ele passa suas tardes devotado a um game chamado Aventura na Ilha de Hello Kitty. Essa piada se tornaria um dos grandes marcos do episódio, tanto que anos mais tarde, um jogo real com o mesmo nome acabou sendo lançado. É um daqueles detalhes que mostra como South Park consegue transformar uma cena cômica aparentemente simples em parte da cultura pop. E, quando finalmente se reúnem online para enfrentar o vilão, Butters aparece com o mesmo personagem do Cartman, um anão ruivo, e é óbvio que o Cartman surta com isso e manda ele trocar de personagem. Gostei mais da aventura da ilha de Hello Kitty do que disso. Mas enfim, indo pro confronto, o que parecia ser o início de uma batalha épica dura apenas alguns segundos. O vilão invoca escorpiões gigantes e aniquila todos com facilidade, com a cena terminando em uma derrota humilhante. Lembrando que em jogos e em South Park, a quantidade não significa nada quando o inimigo é absurdamente desbalanceado. Filho da puta! Desanimados após tantas derrotas, Stan, Kyle e Kenny tentam seguir a vida fora do WoW, jogando basquete no parque. É nesse momento que o Cartman surge, indignado com a ideia de que eles possam simplesmente desistir. Com o tom convincente que só ele consegue ter, Cartman apresenta um plano que soa tão ridículo quanto genial. Ele diz que já que o inimigo os derrota por estar em um nível absurdamente alto, a solução é eles alcançarem esse mesmo nível. E como eles vão fazer isso? Simplesmente matando javalis. Sim, milhares, milhões de javalis, que dão apenas 2 pontos de experiência cada. O Kyle até protesta, explicando que isso seria praticamente impossível. Mas Cartman, com uma folha de cálculos na mão, prova o contrário. Seriam necessários exatos 65.340.285 javalis, em pouco mais de 7 semanas de dedicação extrema, com direito a apenas 3 horas de sono por noite. E esse é o momento perfeito do humor de South Park, misturando a lógica exagerada do Cartman com a crítica direta ao grind interminável dos MMORPGs, que é aquele processo repetitivo de farmar monstros fracos ou cumprir tarefas simples centenas de vezes, apenas para acumular experiência e subir de nível. Uma mecânica que todo jogador de RPG online conhece bem, e que pode ser ao mesmo tempo viciante e absurdamente cansativa. 65.344.285, você levaria 7 semanas, 5 dias, 13 horas e 20 minutos, o que nos dá 3 horas por noite de sono, mais ou menos. O que vocês acham? E é nesse momento que a mágica acontece. Entra a montagem mais lendária do episódio, e talvez de toda a série, embalada pela música Live to Win, de Paul Stanley. A cena mostra os garotos passando dias e noites trancados em frente ao computador, matando javali sem parar e acumulando níveis, enquanto sua aparência física se degrada. Essa sequência é tão memorável que não só marcou a história da série, como também ficou gravada na memória dos fãs. E eu mesmo confesso que fiquei ouvindo essa música em looping enquanto escrevia esse roteiro, porque ela definitivamente carrega toda a energia épica e absurda desse momento inesquecível. Esse trecho também é uma sátira hilária ao estilo de vida gamer levado ao extremo. Durante 2 meses, os meninos passam mais de 20 horas por dia na frente do computador, caçando criaturas inúteis apenas para subir de nível. E o preço dessa dedicação é visível. Eles engordam, ficam cobertos de acne, com cabelos desgrenhados e uma aparência quase irreconhecível. O episódio até brinca com a ironia de que, pela primeira vez, Cartman não é o único a exibir um corpo obeso. Todos acabam ficando tão descuidados quanto ele.
Aqui, também vale dizer que esses trechos do episódio dentro do WoW marcaram um ponto técnico importante para South Park. Grande parte das cenas foi feita em Machinima, uma técnica que usa a própria engine de um jogo para animar personagens e cenários. Isso significa que muitas das sequências que vemos dentro de World of Warcraft não foram desenhadas no estilo tradicional da série, mas gravadas diretamente no jogo, dando um nível de autenticidade raro para uma paródia televisiva. Para os fãs, isso foi como se os próprios personagens de South Park realmente estivessem logados no mundo de World of Warcraft. E caso você seja um pouco mais velho e esteja pensando, Machinima, já ouvi esse nome em algum lugar, você não tá louco. Anos depois, essa palavra ficou famosa como o nome de uma das maiores networks de youtubers gamers, que ajudou a popularizar vídeos de gameplay no início da plataforma. Mas aqui, no contexto do episódio, o Machinima ainda era uma técnica de animação em jogos, e South Park foi uma das primeiras produções de TV a usá-la em larga escala. Esse feito só foi possível porque a própria Blizzard embarcou na piada, fornecendo servidores, modelos de personagem e todo o suporte técnico necessário para que a animação funcionasse. E o resultado foi uma fusão única e memorável, unindo o humor irreverente de Trey Parker e Matt Stone, misturado à estética oficial de World of Warcraft. E enquanto os garotos se afundam cada vez mais no treinamento interminável, a Blizzard finalmente encontrou a possível solução para o problema. É nesse momento que surge a lendária Espada das Mil Verdades, um artefato tão poderoso que havia sido retirado do jogo para manter o equilíbrio. Aqui está a Espada de Mil Verdades. Curiosamente, essa espada nasceu apenas como uma piada do episódio, mas se tornou tão icônica que a própria Blizzard decidiu inseri-la em World of Warcraft. Esse é mais um exemplo de como a sátira da série acabou influenciando diretamente o universo do qual tirava inspiração. E então, finalmente, chegou o momento decisivo. Reunidos no porão da casa do Cartman, os meninos transformam o lugar em uma verdadeira sala de guerra. O confronto começa com Sten, Kyle, Ken e Cartman enfrentando o temido jogador. E quando a luta já se estende por horas, e o Cartman não pode abandonar o teclado nem por um segundo, ele simplesmente chama a mãe dele para trazer um penico. Então ela segura o recipiente enquanto ele defeca, numa das cenas mais nojentas e ao mesmo tempo mais engraçadas do episódio. Oh, muito bem, filhinho. Após isso, o duelo acaba se arrastando por mais 17 horas seguidas. Uma paródia perfeita das maratonas de raids, que são aquelas missões coletivas de longa duração, em que vários jogadores se unem para derrotar chefes quase impossíveis, e que fãs de World of Warcraft enfrentavam na vida real. Mas enquanto a luta ocorre, os executivos da Blizzard batem na porta da casa do Sten, procurando pelo cavaleiro, Loves to Spud, que em português significa basicamente adora gozar. Excelente nick, Sten, muito bom. Estamos procurando um grande cavaleiro de nome Loves to Spud. Mas para a surpresa dos executivos, Sten não está em casa. Ele levou o computador para o porão do Cartman, onde a batalha já está acontecendo. É nesse momento que, percebendo a gravidade da situação, o Randy entra em cena. Mesmo sendo um completo iniciante no jogo, ele se oferece para usar seu avatar e entregar a Espada das Mil Verdades. E em uma sequência épica e muito engraçada, ele rouba um carro, invade uma Best Buy, expulsa uma criança do computador de demonstração e, enfim, consegue logar para passar o item ao filho. Porém, é óbvio que o seu heroísmo dura pouco. Ao tentar entregar a espada, Randy é atingido pelo vilão. Peguei! Tomado pelo desejo de vingança e com a espada finalmente em mãos, Sten enfraquece as defesas do inimigo. Kyle e Kenny, então, coordenam ataques mágicos e disparos certeiros, enquanto Cartman finaliza a luta, esmagando a cabeça do adversário com seu martelo. É a união dos quatro que garante a vitória, em contraste direto com o individualismo do vilão. Parece que você vai morrer. E quando a batalha chega ao fim, Sten segura o pai em seus últimos momentos e ouve, pela primeira vez, um emocionado. Eu nunca pude lhe dizer isso antes, mas eu te amo, filho. Eu sei, pai. Logo em seguida, centenas de personagens aparecem para celebrar a vitória, reverenciando os garotos como verdadeiros heróis de Azeroth. Essa cena tem a grandiosidade de um final épico, mas essa aura é imediatamente quebrada pelo Cartman, que ao ser questionado o que eles farão agora, solta que, agora, eles podem finalmente terminar o jogo. É a piada perfeita para encerrar a jornada,
Lembrando que toda essa saga absurda existiu apenas para que eles pudessem fazer o que queriam desde o início. Para mim, o que torna esse episódio tão memorável não é apenas a sátira ao vício em jogos, mas também a forma como os personagens funcionam como um time. Quando observados em conjunto, os 4 garotos representam a força da cooperação, em contraste com o individualismo do vilão. Ele é poderoso porque joga sozinho de forma obsessiva, enquanto os meninos vencem justamente por unirem forças. No fim, a mensagem do episódio não é moralista. Ele ironiza os exageros, mas reconhece a paixão dos jogadores e a força de um esforço coletivo diante de desafios impossíveis. Mas além da trama divertida, Faça Amor, não Warcraft, também se destaca pelos bastidores inovadores. Foi a primeira vez que South Park usou extensivamente o Machinima, a técnica que consiste em criar animações a partir da própria engine de um jogo. Essa ousadia, como eu falei anteriormente, só foi possível graças a uma parceria inédita com a própria Blizzard, que não apenas aprovou o uso do jogo, mas também forneceu servidores e modelos para que as cenas fossem produzidas com realismo. Essa colaboração surpreendeu até o Trey Parker e o Matt Stone, que não esperavam que a empresa abraçasse a sátira com tanto entusiasmo. E o vilão do episódio também não surgiu do nada. Ele foi inspirado em Joey Ray Raw, um ex-funcionário e artista de cinematics da Blizzard. Inclusive, segundo Trey e Matt, o apartamento do personagem no episódio foi baseado no local onde ele realmente trabalhava e jogava. Outro marco desse episódio foi o seu reconhecimento histórico. Ele rendeu a South Park o seu primeiro Emmy de melhor programa de animação, consolidando de vez a importância cultural do show. E as referências internas também não passam despercebidas. Durante a reunião na Blizzard, aparecem pôsteres de clássicos como o Diablo 2, StarCraft e Warcraft 3, reforçando o humor autorreferencial do episódio. E claro, tem também a famosa piada de que seria possível alcançar o nível máximo apenas matando javalis, que se transformou em um meme duradouro dentro do jogo, a ponto de jogadores reais tentarem provar se o desafio era viável dentro de World of Warcraft. Tudo isso prova que esse é considerado um dos melhores episódios, não apenas pela comédia, mas pela forma como traduziu para a tela uma realidade que milhões de pessoas viviam em 2006, que era o vício em MMORPGs. O episódio elevou esse cotidiano gamer ao nível de uma saga heróica, com direito a uma arma lendária, uma batalha de 17 horas e um triunfo coletivo no final. A sua relevância cultural reverbera até hoje. A piada sobre matar javalis virando um desafio real, o fictício Aventura na ilha de Hello Kitty, que virou um jogo de verdade, e a Espada das Mil Verdades, que foi incorporada no universo do próprio game. É um raro caso em que a paródia influenciou diretamente o objeto satirizado. E agora eu quero saber de vocês. Esse episódio está entre os seus favoritos? Me conta aí nos comentários. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises de mais episódios épicos de South Park. Valeu por assistir e até a próxima.